Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21 horas, 1 minuto. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre a importância das vacinas. A vacinação é reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população e fortalecer a saúde em geral. Segundo o governo federal, é disponibilizado gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. 32 são disponibilizadas, 32 vacinas pelo Programa Nacional de Imunizações. O frio vem aí. E com ele, um velho desafio da saúde pública que reaparece todos os anos. Com a queda das temperaturas e o aumento da permanência em ambientes fechados, crescem também os casos de gripe, pneumonia, bronquiolite e outras doenças respiratórias que lotam hospitais e colocam em risco principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Mas até que ponto estamos preparados para enfrentar mais uma temporada de alta circulação de vírus e bactérias? A população brasileira está se vacinando como deveria? Quais imunizantes são realmente importantes nesta época do ano? E por que a vacinação ainda enfrenta tanta resistência, mesmo sendo uma das ferramentas mais eficazes da medicina preventiva? No programa de hoje, vamos debater o papel da imunização na proteção individual e coletiva, entender como as vacinas atuam no organismo e discutir os desafios para ampliar a cobertura vacinal no país. Também vamos falar sobre as principais vacinas recomendadas para o outono e o inverno e analisar o impacto direto da vacinação na redução das internações e da pressão sobre o sistema de saúde. Vamos debater também sobre os riscos da desinformação, a importância da atualização da carteira vacinal e os cuidados necessários para atravessar os meses mais frios com mais segurança e qualidade de vida. A vacina é apenas uma escolha individual ou um compromisso coletivo? O Brasil está preparado para enfrentar a próxima onda de doenças respiratórias? E quais lições a pandemia deixou sobre prevenção e saúde pública? É o que vamos discutir a partir de agora aqui no Ponto de Conexão. E antes de apresentar os convidados desta noite, eu lembro que estamos na TV aberta no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. Para falar sobre a importância das vacinas, estão comigo aqui no estúdio esta noite Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Dr. Gerson, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito boa noite, Irineu, é um prazer estar aqui com vocês novamente para discutir um assunto tão importante, tão vital em saúde pública no nosso estado, no nosso país, enfim, no nosso mundo. Então, realmente é uma bandeira que a ANRIGS sempre levantou e trará como um dos seus principais baluartes, que é a vacinação. Então, de fato, é um assunto que precisa ser debatido, orientado, e a população precisa entender como é importante as vacinas em todas as faixas etárias. Com toda certeza. Também está conosco o Dr. Paulo Ernesto Gever Filho, representante da Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM, aqui no Rio Grande do Sul. Ele também é médico e infectologista do Hospital Moinhos de Vento. Boa noite, Dr. Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez também aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Boa noite, Gerson. Prazer estar na companhia de vocês para falar de um assunto tão importante, não só para a nossa sociedade gaúcha, como o Gerson também colocou, para o nosso país e para o nosso mundo. Vacinas é uma medida de saúde tanto individual quanto coletiva, muito antiga e uma das que mais salvaram vidas em toda a história da humanidade, que a gente tem dados, e ainda hoje a gente enfrenta desafios para fazer com que a vacinação chegue à nossa população. Exatamente.
ainda é lamentável que ainda a gente tenha que discutir a importância da vacina, né? Esse assunto já deveria estar superado e resolvido. Foi uma das grandes, talvez, conquistas da humanidade, mudou a história da humanidade, como disse o Dr. Gever, mudou a história da medicina, mas ainda estamos aí enfrentando sempre algumas resistências que precisam ser vencidas com argumento, né? Com a ciência. Eu vou começar aqui pelo Dr. Guilherme, que fala pela Anhiggs, para até a gente ter uma ideia de como é que está a vacinação hoje aqui no... Perdão, Dr. Gerson, desculpe. Como é que está a vacinação aqui no estado? Nós tivemos aí um outono até agora, pelo menos um outono incomum, né? Um pouco anormal, um outono mais quente. Não tivemos já aqueles primeiros dias muito frios que já aparecem no outono, mas daqui a pouco também o inverno está chegando aí. E aí nós vamos ver a repetição daqueles quadros. Aliás, nos poucos dias de frio do outono já vimos isso, né, doutor? Postos de saúde superlotados, hospitais superlotados, falta de leitos. Muito disso poderia ser evitado com vacinação. Exatamente. Inclusive, hoje, a nossa Secretaria Estadual de Saúde decretou estado de alarme para as doenças respiratórias agudas. Porque já houve, mesmo nós não tendo mesmo ainda, com outono quente. Mesmo tendo outono quente, mas sazonalmente é um período onde a gente, historicamente, tem um aumento das infecções respiratórias. E já tivemos, só nesse período, 533% de aumento, né? E, infelizmente, o nosso percentual de vacinação para gripe na nossa população está muito baixo. 34% são dados de hoje da Secretaria Estadual de Saúde. Recebemos hoje um lote grande de 404 mil doses de vacinação que foram distribuídas para todo o estado. Temos vacinação, né, em todos os postos de saúde da capital, no interior do estado. Então, esse é o apelo que a gente faz à população. Vacinem-se porque isso vai refletir diretamente na ocupação de leitos hospitalares e na saúde de todos nós. Esse percentual tão baixo, Dr. Gerson, aí, 30%, um terço da população, não é por falta de vacinação, não é por falta de vacina, por disponibilidade da vacina. É por falta de procura, de demanda. Por falta de procura, né? Como falamos no início, né, o Brasil ele é modelo com seu programa vacinal em todo o mundo. Né? Nós temos o nosso SUS, que através dele a gente consegue em todos os nossos estados distribuir de forma muito efetiva, muito eficaz, vacinas para toda a população. Mas, infelizmente, não é um problema do nosso estado, do nosso país. A gente, nos últimos anos, tem notado um movimento contra vacinas ou algumas pessoas duvidando da efetividade da vacina. E muito antes, pelo contrário. A vacina é, historicamente, um dos maiores legados que a ciência, que a medicina trouxe para a nossa população e, como o Paulo falou, consegue evitar milhares de mortes por conta das diversas doenças que nós podemos evitar com a vacinação. Então, é muito importante a gente estar aqui presente hoje conversando com os nossos ouvintes sobre isso, sobre a importância de se vacinar, em qualquer idade. E lancem mão de todas as vacinas possíveis, porque todas elas vão ser efetivas. Eu estava agora, segunda-feira, em São Paulo, teve uma reunião da Associação Médica Brasileira, que completou 75 anos, eu estava lá representando a Anhiggs. E no nosso fórum de discussão, a Anhiggs, como as outras federadas, faz parte do grande guarda-chuva que é a AMB, a Associação Médica Brasileira. E a Associação Médica Brasileira também faz parte de um grande guarda-chuva que é a Associação Mundial de Medicina. A Associação Mundial de Medicina faz periodicamente encontros onde tem um conselho deliberativo e que joga para todo mundo algumas deliberações, algumas normas ou diretrizes sobre determinados pontos. E agora teve em abril, em Belgrado, a última reunião, e qual foi
censo lançado sobre, até trouxe aqui para vocês para mostrar que não é um problema exclusivamente nosso, né? Sobre o calendário vacinal pediátrico no mundo todo. E vejam aqui o que eles salientam como importância no mundo, né? Principal preocupação, mudança no calendário vacinal pediátrico em alguns países sem uma base científica factual. Decisões de alguns países de fazer ou não vacina, isso impacta globalmente, porque o trânsito de pessoas hoje no mundo, ele é infinito, né? O mundo, nós viajamos, a ideia é aquela da aldeia global, né? As pessoas exatamente. viajam o tempo todo, né? E principalmente o risco de emergência de algumas doenças evitáveis, como sarampo e meningite. E o que eles reforçam? Vacinação infantil como uma principal estratégia em saúde pública, né? Essa vacinação deve ser sempre fortalecida por evidências científicas, evidências epidemiológicas regionais, né? E o acesso universal e a confiança que toda a população mundialmente, globalmente, tem que ter na vacina. A vacina ela salva vidas. A vacina não causa doenças, a vacina não causa problemas, a vacina é para salvar vidas. Então, pessoal que está em casa, vacinem-se. Pais, mães, levem seus filhos a se vacinar. Por favor, isso é muito importante e salva vidas, de fato. Exatamente. E a gente viu isso, né, Dr. Gerson, por exemplo, na pandemia. Mudou completamente a história da pandemia da Covid-19. Quando a vacina chegou, o mundo voltou a funcionar. Mas a gente vai falar mais ainda sobre esse assunto, vamos detalhar melhor essas questões, mas eu queria antes ouvir também do Dr. Paulo o seguinte: doutor, por que nesta época, justamente nesta época do ano, o nosso organismo fica tão suscetível a vírus? E o que acontece? O clima praticamente não mudou, é o mesmo dos meses de verão, né? Estamos aí com temperaturas altas, tem chovido pouco. O que acontece com o nosso organismo nessa época do ano e nós começamos a ter esse tipo de doença? Essa é uma pergunta muito interessante, e quando a gente volta no tempo, ao longo da história da humanidade, quando nós não tínhamos o conhecimento científico sobre a microbiologia e outros fenômenos, né, nós vimos que havia movimentos sazonais, né, de doenças, de fenômenos meteorológicos, e nós fazíamos associações, né? E aí nasceu a mitologia, várias tentativas de explicar. Hoje, graças à ciência, a gente entende, né, os padrões que existem, né? Tanto padrões climáticos, padrões na natureza e também padrões de circulação de doenças, né? Então, nesse entendimento, a gente vê que o vírus da gripe e outros vírus causadores de infecções respiratórias, eles têm uma circulação maior nos períodos mais frios. Por quê? Porque nos períodos mais frios, as pessoas, para se proteger das baixas temperaturas, elas tendem a ficar aglomeradas em ambientes mais confinados. Sim. E isso, por si só, não altera a imunidade das pessoas, mas favorece a transmissão. Então, a chance de eu encontrar uma pessoa que está doente num ambiente muito densamente ocupado e num curto espaço de tempo em que favorece a transmissão é muito maior. Então, a chance de me contaminar nessa época do ano é maior. Claro que com as baixas temperaturas e principalmente as extremas temperaturas, há alterações, né, na imunidade, principalmente nas mucosas. E aí a gente pode ver com aquele nariz mais seco, aquela garganta mais seca, porque nós temos várias barreiras de proteção, né, do nosso sistema imunológico. Barreiras mecânicas, por exemplo, a pele, né, até a mucosa, que é uma transição de pele com outras capacidades, finalidades, mas ela também protege, tem anticorpos na mucosa, tipo IgA, e também daí nossos anticorpos, as nossas células de defesa, né, que são os leucócitos. Então, são todas essas barreiras de tem. E o frio acaba alterando principalmente a mucosa. Mas, principalmente, pela aglomeração e pela curta distância de espaço entre as pessoas. Mas é importante lembrar, essa sazonalidade, ou seja, o período que a doença ocorre com maior frequência, não quer dizer que a doença não ocorra nos demais períodos do ano. Então, nós temos, sim, pacientes que ficam gripados ou com Covid ou com vírus sincicial respiratório
em pleno verão, né? Ou no outono ou na primavera. Mas a grande concentração de casos é no outono e inverno. E principalmente naqueles ambientes mais aglomerados. Por isso que a vacina é tão importante. Porque a vacina, eu falo para os pacientes, é como se fosse um escudo invisível 24 horas ligado, né? Independente de onde a gente esteja, ela vai estar funcionando, diminuindo muito o risco de adoecimento, principalmente o adoecimento por doença grave, né? Claro. E como o Gerson bem colocou, né, é importante a gente olhar, né, como médico e como gestor, né, público, a saúde, a proteção do indivíduo, do coletivo e do sistema de saúde que dá suporte, né, não só às questões de doenças respiratórias, mas com recursos limitados, e nós trabalhamos todos assim, para proteger e atender todas as outras demandas. Ou seja, nesse período onde há uma maior demanda por infecções respiratórias, eu posso não ter todos os recursos suficientes para tratar as outras demandas que acontecem normalmente. Então é muito importante que o cidadão, a população e o gestor entendam que a vacinação é uma medida de prevenção custo-efetiva, salva vidas e também economiza recursos para serem otimizados para que a gente tenha um atendimento melhor para a saúde de uma forma global. Então, se a gente falar para o indivíduo que se vacina, que ele não está só protegendo a si mesmo, as pessoas ao seu redor, mas também otimizando os recursos do nosso sistema de saúde, principalmente o SUS, para investir em outras doenças, tratamento de outras doenças, isso faz uma lógica muito importante que a gente tem desdobramentos e vantagens da vacinação além da prevenção de doenças respiratórias. E uma coisa importante que as vacinas, principalmente contra a gripe, pneumonia, vírus sincicial respiratório e herpes zoster, elas não protegem somente contra essas doenças, mas também protegem das complicações dessas infecções. E hoje já é bem estabelecido que, por exemplo, quadros gripais de Covid, eles desestabilizam doenças crônicas, doenças pulmonares, doenças cardíacas principalmente, e elevam a chance e o risco desse paciente ter um AVC, de ter um infarto a curto e médio prazo. Então, muitas vezes, a gripe não vai causar uma gripe forte, uma internação e um óbito, mas ela vai desencadear um processo de um infarto, um AVC, que é uma doença tão ou mais importante em termos de impacto e mortalidade. Eu acho que um ponto muito importante que o Dr. Paulo levanta aqui para a gente desenvolver, e eu quero ouvir também o Dr. Gerson sobre isso, é essa questão. Vacinar-se não é uma decisão individual, né? As pessoas dizem, eu não acredito na vacina, então eu não vou me vacinar. Bom, ele tem esse direito? Em tese, sim, mas ele vai prejudicar toda a comunidade onde ele vive, né? Então, não é uma decisão individual, ela tem reflexos no coletivo, né? Vai sobrecarregar o sistema de saúde. Sem dúvida, né? E isso ficou muito claro no período da pandemia. Né? Como era importante, né, que houvesse a vacinação de toda a população, do maior número possível de pessoas, para que a gente tivesse a efetividade da vacina. No período ali de 21, 22, né, nós comentamos aqui sobre a capacidade que o Brasil tem de vacinar. Nós podemos até comentar, a vacina chegou mais tarde, podia ter vindo antes, até sim, né, poderia ter vindo antes, mas o fato é que, graças ao SUS, a gente conseguiu vacinar milhões de brasileiros, né, e com isso a gente impediu, né, a gente mudou a história da pandemia naquele ano ali de 21 e 22. Recordo que quando as vacinas chegaram, que as primeiras doses chegaram aqui em Porto Alegre, em fevereiro de 21, né, nós, com o secretário da Saúde Municipal da época, que era o Mauro Esparta, nosso diretor lá na Higgs hoje, nós combinamos e programamos um primeiro grande evento de vacinação, que era um mutirão de vacinação para médicos, profissionais de saúde lá dentro da Higgs. Fizemos um drive-thru de vacinação, né, tanto com carro quanto com pessoas que iam a pé até a nossa sede. E vacinamos um sábado, né, de fevereiro, 3.500 pessoas.
Na sexta-feira, quando chegou as vacinas em Porto Alegre, aquilo chegou como um grande tesouro, né? E nós chegou lá na Secretaria da Saúde, lá perto do Beira-Rio, e um dos nossos diretores foi buscar na sexta-feira à tarde e foi com a Brigada Militar, com a polícia, com o carro de bombeiro, né? E veio aquelas 3.500 doses e nós estocamos lá naquela noite também, colocamos lá no Riggs com refrigerador, com isso, com aquilo, com toda a estrutura e também de segurança, porque aquilo era... E era, né, precioso mesmo. Era precioso, né? Era um tesouro. O que pode acontecer, né? Então, e no havia outro na dia... época, né, doutor, desculpe lhe interromper, mas só para corroborar isso, havia na época pessoas tentando dar golpes, vender vacinas que teriam importado não sei da onde, gente roubando vacina, desviando vacina. Então todo esse aparato de segurança se justificava. Né? E a gente conseguiu fazer aquele grande evento que foi aquele primeiro grande mutirão e depois fizemos outros e outros e outros, né? E fazemos todo ano, vacinamos, abrimos as portas lá da RIS para vacinar médicos contra a gripe, enfim, né? E a vacina contra a Covid também está aí, né? Eu já fiz a minha dose esse ano, depois o Paulo esses dias esteve lá no RIS num evento bem interessante sobre vacinação no 60+, fiquei sabendo que eu, com 60+, tenho que fazer 2 vezes por ano a vacina da Covid, não é só uma vez por ano. Nesse momento, parece que não estão vacinando com mais de 13 anos, alguma coisa assim, parece que não tem a disponibilidade. O Paulo pode me responder isso com mais propriedade. Hoje, como a doença Covid diminuiu o impacto em muitos grupos, muitas faixas etárias, então o Ministério da Saúde atualizou as indicações de vacinação. Então, hoje, a vacina Covid no Brasil está disponível somente na rede pública e para grupos específicos. Que nem o Gerson bem lembrou, todas as pessoas a partir de 60 anos têm que fazer a vacina, né? Gestantes sempre, crianças abaixo de 5 anos e todos aqueles que, porventura, ainda não tenham recebido nenhuma dose, eles fazem o esquema inicial de vacinação. E também lembrando, os imunodeprimidos e pacientes de grupos de maior risco com doenças crônicas, esses também têm que fazer a vacina, em alguns casos até 2 vezes por ano. E profissionais de saúde também. E os profissionais principalmente de saúde esses, né, que estão ali na chamada linha de frente, que vacinou 2 vezes, 3 vezes contra a Covid, depois parou, retoma agora sem problemas, tem que começar tudo de novo, qual é o procedimento correto? Não, as doses já administradas nunca são perdidas, né? Mas a gente entende, pelos dados e estudos, que a proteção da Covid ela precisa ser renovada de tempos em tempos. E, de certa forma, uma atualização das vacinas. O que a gente vê e acompanhou durante a pandemia, as cepas da Covid-19 adquirindo mutações, algumas escapando da proteção que já tinha adquirido ou por uma vacinação prévia ou por uma infecções prévias. Então, isso também tem que ser atualizado de certa forma. Mas a boa notícia é que, mesmo que o vírus continue se modificando agora e é esperado, né, as vacinas continuam altamente efetivas para a prevenção de doença grave. E hoje, felizmente são poucos casos que internam, infelizmente a imensa maioria deles são de pessoas não vacinadas. Então, a gente estava comentando no início, né, por que as pessoas não se vacinam, né? O Gerson lembrou muito bem a euforia, a ansiedade, a expectativa da chegada da vacina como se fosse uma salvação, né? E de fato foi, né? Para nos tirar daquela situação de restrição, de isolamento social, enfim, né? Economia parada, tudo parado. Exatamente. Então, a saúde do mundo foi prejudicada em vários aspectos, economia, social, enfim. Sim. Então, a vacinação ela veio para nos tirar dessa situação. Então, por que a vacinação teve uma adesão massiva naquele momento? Porque a percepção de risco da doença era altíssima. As pessoas vivenciavam isso diariamente nas suas famílias, em si próximas, adultos, jovens, saudáveis, internavam por quadros graves que não era esperado em nenhum padrão de doença com aquela frequência que a Covid trouxe. Muitos, infelizmente, iam ao óbito. Então, quando a vacina chegou, todos aderiram à vacinação. Embora num clima de fake news e desinformação que foi uma verdadeira guerra naquele momento, mas que tomou corpo e força no Brasil durante a pandemia. Agora vejam o impacto e a força da vacinação contra a Covid-19, né? O número de mortes diárias, centenas, milhares às vezes por dia,
Hoje nós temos cerca de 1.000, 2.000 mortes por ano, e principalmente naqueles não vacinados. Agora, quando a doença deixa de existir, deixa de circular, e aí eu falo que as vacinas sofrem devido ao sucesso que elas têm de eliminar a circulação da doença, as pessoas desaprendem a sentir o respeito, o risco por aquela doença, acham que a doença não circula, não existe mais e não se vacinam, ou deixam o vizinho se vacinar porque elas não querem ir até um posto de saúde ou ter a aplicação da vacina, que causa um desconforto, não podemos negar, mas aí, nesse caso, há um perigo muito grande, porque a cobertura vacinal, ou seja, o número de indivíduos vacinados da população começa a diminuir, aumenta o grupo de não vacinados suscetíveis, e esses são as primeiras vítimas de quando a doença retorna, né? E pode retornar de fora do Brasil. Hoje nós estamos falando da questão do sarampo por causa das viagens para a Copa. Está, né, voltando, né? Aí essa população é atingida e faz retornar a doença. Só que, como nós vimos na Covid-19, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de se vacinar e algumas ficaram graves, internaram. Outras tinham a oportunidade de se vacinar, não se vacinaram por vários motivos, principalmente por desinformação, internavam e aí nós não tínhamos mais tempo de fazer a vacinação. A doença já estava em andamento e numa forma grave. Então é importantíssimo, o Gerson lembra bem, com essa informação, e hoje está muito acessível, né? E eu sempre digo para as pessoas, para a população, que procurem os profissionais de saúde que zelam pela ciência, pela boa prática profissional, né, pelo conhecimento científico, tirem suas dúvidas, levem as suas perguntas, esclareçam com franqueza para saber dos benefícios, eventuais reações que uma vacina pode dar, mas são reações extremamente benignas, seguras, e o benefício, o impacto da vacinação é gigantesco, né? A mortalidade infantil no mundo assolava o mundo, e depois da vacinação e principalmente da água tratada, as duas grandes medidas, a taxa de mortalidade infantil despencou. E hoje nós sabemos disso comparando países subdesenvolvidos, em desenvolvimento e desenvolvidos, né, por conta dessas condições. Então, é muito importante, tirem suas dúvidas, procurem as vacinas. Nós temos na rede pública vacinas gratuitas, extremamente seguras e eficazes, disponíveis a alguns passos, muitas vezes, do cidadão. É só o cidadão se identificar no posto de saúde. Tem várias vacinas, tem educação, tem informação em saúde, profissionais capacitados. Existem vacinas complementares na rede privada, que ainda não conseguimos incorporar no Programa Nacional de Imunizações, que é exemplo para o mundo inteiro. Então, é muito importante isso. Hoje a medicina avançou bastante, nós temos tratamentos para várias doenças, muitas vezes tratamentos complexos, caros, né, que causam reações, enfim, que felizmente existem tratamentos, mas a gente sabe que não são perfeitos, enquanto que nós temos vacinas disponíveis com risco praticamente zero, né, em termos de segurança, e que oferecem esse benefício para todos. E a prevenção, então, né? Agora, doutor, o senhor falou na Covid, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a Covid, porque é importante a gente lembrar, foi esse divisor de águas aí na história recente da humanidade. O que aconteceu com a letalidade do vírus da Covid-19? Ele perdeu força em função da vacinação em massa que nós tivemos, aquela história de imunidade de rebanho, se usava muito essa expressão, não sei se isso é científico ou não, mas o que reduziu a letalidade do vírus da Covid-19? Foram vários fatores, mas principalmente, né, a evolução, né, biológica nos mostra que o vírus, num primeiro momento, ele surge através de mutações aleatórias, né, esporádicas, e aí essas mutações deixam o vírus muito virulento, muito letal. Ele acaba infectando e matando o hospedeiro, e ele acaba não conseguindo se propagar, né? Ou seja, se perpetuar. À medida que esse vírus vai adquirindo outras mutações, ele tende a ser um vírus menos letal e mais transmissível, para que ele se perpetue entre a população e não cause sua própria extinção. Então, muitas vezes nós vemos notícias, por exemplo, do vírus ébola
ou outros vírus que têm uma alta letalidade, principalmente no continente africano, né? Vírus Nipah, vírus Marburg, são vírus altamente letais, mas que eles não conseguem se propagar porque eles não dão tempo para o hospedeiro encontrar outros hospedeiros para continuar se transmitindo. Então são infecções gravíssimas, mas que por enquanto ainda eles não oferecem risco para a população mundial, salvo se essas pessoas estiverem num ambiente urbano onde a cadeia de transmissão vai se perpetuar. Então isso em algumas doenças, por exemplo, a febre amarela, existe o ciclo silvestre, né, que é muito raro uma pessoa doente ser picada pelo mosquito e esse mosquito encontrar uma outra pessoa no ambiente rural, no ambiente floresta, mas que quando ela se torna uma febre amarela dentro da cidade, ela é picada por um mosquito, e o mesmo mosquito que transmite a dengue, e ela vai picando outras pessoas e se transmitindo de forma fácil. Então, o impacto da doença, dependendo do cenário, é diferente. Então, o vírus da Covid, ele teve esse comportamento. Claro que as infecções prévias, elas vão favorecendo a formação de uma imunidade das pessoas, a vacinação acelerou e muito a aquisição dessas proteções aí, né, adquiridas, porque não é sensato nós submetermos a população a uma infecção natural e vermos aquelas que vão sobreviver ou não, né? Isso acontecia na época que não existia vacinas. Claro. Hoje, com as vacinas, a gente protege esse indivíduo e o impacto da doença é infinitamente menor. Mas veja só, ainda hoje, nós temos as famosas festas da catapora. E não no Brasil, fora do Brasil, em países desenvolvidos. Porque algumas pessoas entendem que a infecção natural pela catapora, causada pelo vírus da varicela, ele é melhor, é uma proteção melhor do que a vacina contra a varicela. Então, as pessoas se infectam voluntariamente. Exato. Então, quando tem uma criança, né, em determinada comunidade, num grupo de pessoas que se apresenta a catapora por não estar vacinada, quando deveria, né, aquela comunidade se reúne, promove uma pequena festa, uma aglomeração, para que todas as outras crianças peguem catapora ao mesmo tempo, né? E o vírus da varicela é altamente transmissível, né? Agora, não é tolerável, não é lógico submeter uma infecção selvagem, por menos letal que ela seja, porque ela vai causar doença grave em alguns indivíduos e vai levar à morte, sendo que a gente tem vacinas seguras, eficazes e distribuídas gratuitamente na rede pública. No Brasil, no episódio da pandemia, houve até quem defendesse essa tese, né, de que as pessoas deveriam se contaminar para desenvolver a tal da imunidade, que é uma verdadeira aberração, porque além das milhões, centenas de milhares que morreram, teriam morrido muito mais pessoas, certamente, se tivéssemos feito isso. Irineu, eu tenho outro comentário que eu gostaria de fazer sobre a pandemia ainda. Também a mortalidade que a gente teve ali no início, naquele cenário inicial, que era uma doença nova, né, Paulo? E a gente não entendia, né, os pneumologistas, os terapeutas intensivos não entendiam ou não conheciam ainda qual era o espectro da doença, de suas complicações e como manejar essas complicações, né? Isso também, além da vacinação, ao longo daqueles primeiros meses ali, 2020, 2021, 2021 principalmente, quando realmente nós tivemos aquelas ondas de números muito, muito intensos de casos, ali sim, né, os nossos estudiosos conseguiram entender e manejar melhor a doença. E isso depois, né, se soube o que usar, o que não usar, né, quais drogas funcionavam, quais não funcionavam, quais não tinham nenhuma razão de ser tentadas, inclusive. Se fazia muita propaganda de remédios que não tinham nada. E aquela politização que houve em cima de medicamento XYZ. O fato também que a pandemia nos trouxe é que como eu falei lá no início, que esse movimento global contra a vacinação que existiu ali nos anos... ali 2010, 2015, no Brasil, ali 2015, 16, até 2022, até o momento da pandemia, né, houve uma queda nos índices de vacinação. De vacinação, né? No Brasil. A pandemia nos pegou bastante fragilizados. Por conta da vacinação da Covid-19, nós tivemos incremento da vacinação em 2023 e 2024 e 2025, por exemplo,
houve aumento de vacinação em 15 das 16 vacinas do calendário infantil no nosso país. E isso também ocorreu no nosso estado. Nós temos 497 municípios. A vacina da Covid teve um efeito pedagógico. Teve um efeito pedagógico. Dos nossos 497 municípios, 415 tiveram bons índices de vacinação infantil nesse período de 2024 e 2025, por exemplo. E imaginamos que em 2026 esses números vão se repetir. Muito bem. A Secretaria da Saúde realizou hoje, 7 de maio, a distribuição aos municípios de um novo lote com 404 mil doses da vacina contra a gripe enviado pelo Ministério da Saúde. As vacinas foram repassadas às coordenadorias regionais responsáveis por encaminhar os imunizantes aos municípios. Com o novo envio, o Rio Grande do Sul já recebeu aproximadamente 2.200.000 doses da vacina da gripe esse ano. A expectativa da Secretaria da Saúde é que até o final de maio o estado receba cerca de 5.200.000 doses. Destinado esse lote a atender os grupos prioritários. Desde o início da campanha da vacinação, no dia 28 de março, cerca de 1.600.000 pessoas já foram imunizadas aqui no estado. Entre os grupos prioritários, das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. A cobertura vacinal está em 34%, muito baixa ainda, mas esperamos que isso mude nos próximos dias. Agora são 21 horas e 37 minutos, nós vamos fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa e em seguida voltamos para falar mais ainda sobre a importância das vacinas. Fique com a gente, já voltamos.
Agora são 21 horas 41 minutos, 9h41 da noite. Estamos de volta com o programa Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. E hoje estamos falando sobre a importância das vacinas, uma das maneiras mais eficazes de proteger a saúde. E para falar sobre esse assunto, estão comigo aqui no estúdio essa noite, Gerson Junqueira Júnior, presidente da ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Também está conosco o Dr. Paulo Ernesto Gever, filho, representante da Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM, aqui no Rio Grande do Sul, e médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento. E, a partir deste momento, completa também a nossa mesa de convidados aqui desta noite, o Dr. Guilherme Velho, que é cardiologista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul e cardiologista também do Hospital São Lucas, da PUC. Estamos todos em casa aqui, né, doutor Guilherme? Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um tema que eu gosto muito e que está entrando na cardiologia. Cada vez mais os cardiologistas conversam com seus pacientes. Alguém poderia nos perguntar, por que um cardiologista está participando de um programa de vacinas? Sobre vacinação, tem tudo a ver, né, doutor? Talvez alguns anos atrás essa pergunta tivesse mais sentido, mas hoje cada vez mais se sabe, se tem evidências que as vacinas que a gente usa de maneira mais costumada, como a vacina da gripe, a vacina do Covid, a vacina da pneumonia, são vacinas que diminuem risco cardiovascular. Para a gente ter uma ideia, a vacina da influenza, ela diminui os desfechos, as doenças do coração, infarto, AVC, assim como usar remédio para o colesterol e usar AS. Então, faz todo sentido o cardiologista conversar com os seus pacientes sobre vacinação e faz todo sentido as pessoas que querem diminuir o seu risco cardiovascular, diminuir sua chance de infarto, sua chance de AVC, se vacinarem. Olha, isso é muito importante porque muita gente acha que é o contrário, né? A vacina pode causar tal problema, os efeitos. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Claro que toda vacina tem, às vezes, algum efeito adverso e tal, mas como dizia aqui o Dr. Paulo Gever também, são os efeitos esses são muito menores, na verdade, do que os benefícios que a vacina traz. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos. Isso não justifica que a pessoa não se vacine, né? Quer dizer, existem recomendações, por exemplo, para algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, que a pessoa não pode se vacinar para a gripe, por exemplo? Existem? Existem algumas situações, contraindicações, em casos graves de alergia à proteína do ovo, que está na maioria das vacinas oferecidas aqui no Brasil, né? Que a gente não faz uma avaliação de risco-benefício, mas vendo um potencial efeito de um choque anafilático, muitas vezes a gente contraindica, mas são situações raríssimas. De contraindicação por alergia vacinal. Estatisticamente é desprezível. Exato. Uma outra contraindicação da vacina da gripe é que ela não pode ser aplicada em crianças abaixo de 6 meses de idade, né? Então essa é uma outra restrição. Mas ela não tem limite de idade, ela pode dar para pessoas que têm o sistema imunológico funcionando normalmente, assim como aquelas que têm o sistema imunológico comprometido. Então isso é importante lembrar. E a vacinação é importante para todos os grupos, mas principalmente para aqueles grupos de maior risco, que é aqueles imunodeprimidos, gestantes, idosos que têm o fenômeno de envelhecimento do sistema imunológico. As crianças a partir de 6 meses de idade até 5 anos, elas têm um fenômeno de desenvolvimento, ou seja, elas estão com o sistema imunológico imaturo ainda, então elas precisam da ajuda das vacinas, e também para aquelas pessoas que têm portadoras de doenças crônicas, porque a infecção pela gripe ela pode desestabilizar essas doenças crônicas e levar a visitas à emergência, a hospitalizações e aí problemas decorrentes dessa instabilidade de doenças crônicas. Feito esse esclarecimento, que é importante. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Paulo, como infectologista, é que ele pudesse comentar conosco um pouco sobre algumas vacinas novas, que é a vacina da dengue, a vacina do herpes zoster. Biossencial respiratório. Exatamente. E que indicações, e principalmente nos 60 mais, fazer ou não fazer, o que tu pode nos comentar a respeito? Eu acho muito importante, estou atento aqui para as suas orientações. E é uma pergunta muito pertinente, Gerson, porque nós aqui no Rio Grande do Sul, tradicionalmente, nós sempre convivemos com as infecções respiratórias por conta das temperaturas mais frias, mas nos últimos anos aprendemos a conviver também
com a dengue, que era uma doença que circulava tradicionalmente na região sudeste, um pouco do nordeste e algo do centro-oeste. Mas pelas mudanças climáticas, o ambiente favorável para a reprodução do mosquito também, nós também nos tornamos um ambiente favorável para a proliferação do mosquito. Em 2024 nós tivemos a pior epidemia da nossa série histórica de dengue, com várias mortes. E essa epidemia de dengue ela é mais forte quando? A maior parte dos casos, em março, abril e maio, quando nós estamos começando a ter um aumento dos casos de infecções respiratórias. Então é uma doença que tem, além de ser um quadro grave, né, deixa a pessoa de cama com dores musculares, dores articulares, febre alta, ela tem uma mortalidade importante. E também muito parecida com as infecções respiratórias nos grupos de maior risco, extremos de idades, maiores de 60, menores de 5, gestantes e imunodeprimidos. Então, há pouco tempo atrás, nós tivemos a primeira vacina disponível contra a dengue, né? Tanto para pessoas que já tiveram a dengue quanto para quem não teve. E é importante lembrar que a dengue é uma doença causada por 4 tipos de vírus. Uma vez que a pessoa tem uma infecção por um tipo, e geralmente no Brasil circula mais o tipo 2, ela não fica protegida das infecções pelos outros tipos, que eles vão circulando e se alternando, às vezes na mesma temporada ou em temporadas subsequentes. E o impacto é que a segunda infecção por um segundo tipo ela é mais grave que a primeira, tendo uma maior mortalidade. Então veio essa primeira vacina de um laboratório privado, foi utilizada, depois essa vacina deu espaço para uma outra vacina de um outro laboratório, que ela é para pessoas que tiveram ou não tiveram dengue, e agora nós temos, desde dezembro de 2025, o uso de uma vacina nacional produzida pelo Instituto Butantan, feita a pesquisa no Brasil, ou seja, o orgulho nacional da nossa ciência, e que está sendo disponibilizada não só para a rede pública, para os profissionais da atenção primária, que são a linha de frente para o combate, não só da dengue, mas de outras doenças, todas as outras, né, que dão suporte à saúde da população, mas começou agora com a população de 59 anos. Então, qual é o limite dessa vacina? A faixa etária máxima é 60 anos. Então, estudos estão sendo realizados, inclusive agora nós estamos fazendo um no Hospital Moinhos de Vento, que eu estou coordenando, para verificar a segurança e eficácia dessa vacina do Instituto Butantan entre 60 e 79 anos, com vistas a, se os resultados forem favoráveis, a gente ampliar a faixa etária para uma população extremamente vulnerável para a dengue. Então, essa é uma vacina de vírus vivo. Infelizmente, ela não pode ser dada para gestantes e não pode ser dada para imunodeprimidos, né? E para crianças, ela foi avaliada a partir de 2 anos. Então, é muito importante que a população procure essa vacina. Na rede pública ainda está restrita, na rede privada ela é utilizada de 4 a 60 anos, que é uma vacina extremamente segura e muito eficaz, não só para a dengue aqui, mas a dengue em outras regiões do Brasil e do mundo. E nós temos várias vacinas, a vacina do vírus sincicial respiratório, que é a famosa causadora da bronquiolite, principalmente nas crianças, e que deixa as crianças, às vezes, azuis, cianóticas, e os pais levam elas para a emergência para fazer oxigênio, às vezes com medidas muito rápidas consegue reverter, mas principalmente nos prematuros, né, ela é uma causa importante de insuficiência respiratória aguda, internação em UTI pediátrica, neonatal e morte. E com a vacinação e o uso dos anticorpos monoclonais que foram começados a utilizar, se não me engano, fazem 2 anos, essa doença está começando a desaparecer dos países que estão utilizando essa estratégia de uso do anticorpo e vacinação na gestante. Veja onde a tecnologia nos levou. A gente vacina a gestante, é uma vacina gratuita na rede pública, né? Vacina contra o vírus sincicial respiratório, que a mãe produz anticorpos, passa para o bebê através da placenta e protege ele nos primeiros meses de vida, que é um período mais crítico. Então, o impacto dos primeiros estudos mostra uma redução de internações em UTI pediátrica acima de 90% nos primeiros estudos. Então, e essa vacina também é importante para os idosos, porque agora era uma doença negligenciada, porque a gente não fazia testes, não tinha testes, e a gente sabe hoje que essa é uma vacina que causa internação por insuficiência respiratória, por pneumonite e também desestabilização de doenças cardiovasculares. Então, agora a gente está enxergando o impacto dessa doença nos idosos, mas temos já a vacina. E é importante frisar isso, né? Do herpes, quer dizer, uma
palavrinha também? O herpes zoster, ele é a famosa doença conhecida como cobreiro. Né? Cobreiro. Então, isso. o herpes zoster, eu falo para os pacientes que, na verdade, a grande maioria dos pacientes idosos já tiveram contato com o herpes zoster. E muitos deles vão dizer, não, doutor, eu não tive. Mas, na verdade, eles tiveram contato com o vírus da varicela, que o nome do vírus é herpes zoster varicela. Então, na prima infecção, aquele quadro de bolhas, vesículas, coceira e febre, esse vírus ele se resolve, mas fica incubado em estágio de latência nos nervos. E numa fase mais tardia, que o sistema imunológico ele enfraquece, esse vírus acaba reativando e causando lesões em faixas, em dermátomos, que a gente chama. Lesões extremamente dolorosas e que, na sua resolução, podem deixar uma sequela que a gente chama de neuralgia pós-herpética, ou seja, o nervo que foi acometido, ele continua transmitindo o sinal de dor, ou seja, a pessoa fica com uma dor contínua, uma dor muito importante que muitas vezes não alivia com 1 ou 2 medicamentos e é um tratamento muito debilitante, associado com depressão, associado também com outras doenças cerebrovasculares, né? Então, a prevenção do herpes zoster é fundamental. E muitos pacientes imunodeprimidos, aqueles que fazem transplante de medula óssea ou que fazem uso de imunobiológicos, imunossupressores, são pacientes de altíssimo risco para reativação desse vírus, causando herpes zoster ou um zoster disseminado com uma letalidade importante. E agora nós temos a vacina para prevenção. E alguns estudos observacionais muito bem conduzidos já mostraram que pessoas vacinadas contra o herpes zoster, com essa vacina, existem 2 vacinas, né? A primeira que era com vírus vivo, agora não se utiliza mais, agora tem uma de vírus inativado que tem uma eficácia muito maior, mas com essa de vírus vivo se viu um atraso no aparecimento dos sintomas de Alzheimer. Então, hoje a gente está entendendo ainda como funciona, mas uma das teorias é que a reativação do vírus herpes zoster, que causa o cobreiro, ele também se reativa no sistema nervoso central, causando uma inflamação crônica, causando danos nas células, nos neurônios e células da glia, e que precipitam um quadro de Alzheimer. E além também da prevenção de doença... Como se não fosse bastante tudo isso que ele falou, tem dados que mostram que o vírus da varicela zoster, na fase aguda do herpes zoster, ele é capaz de lesar o vaso sanguíneo, o endotélio. Então, esses pacientes, no momento agudo da doença e nos meses que se seguem, principalmente dentro do primeiro ano, eles aumentam em muito o risco de eventos trombóticos, principalmente infarto e principalmente AVC. Então, vacinar o paciente de 50 a mais é prevenção cardiovascular. Por isso, cadê o que o cardiologista está fazendo aí? É isso que o cardiologista está fazendo aqui. Vacinar é diminuir risco cardiovascular. Como se não bastasse toda a dor crônica do paciente do herpes zoster, ele vai ter o risco cardiovascular aumentado e ele vai morrer de infarto, vai morrer de AVC. Ele não vai morrer de herpes zoster. Todos esses desdobramentos, né? Uma curiosidade, doutor Guilherme, e os transplantados, eles podem se vacinar? Existem do tipo de vacina do paciente imunossupresso, que vacina de vírus vivo, a gente tem restrições importantes desses pacientes, mas existem pacientes transplantados que usam medicações que diminuem a resposta da vacina. Sim. E isso é importante. Alguns imunossupressores fazem com que a resposta imunológica simplesmente não exista e a vacina não desempenha o efeito que se espera dela. Sim. Por isso que é importante o médico entender a vacina, o mecanismo da vacina, entender o tipo de paciente que pode ou não receber aquela vacina para que ela possa ser prescrita, indicada de maneira correta e com segurança. E pegando um gancho, Irineu, na fala do Guilherme, e é muito importante o cardiologista, que é um médico de referência para o seu paciente com doenças graves cardíacas, passe essa mensagem, né? Esse conhecimento de prevenção cardiovascular. E também é importante da gente lembrar que as vacinas, em algumas situações, elas não podem ser utilizadas, que nem o Guilherme lembrou aqui, situações de pacientes imunossupressos. Então, a gente fala na vacinologia da questão da oportunidade vacinal. Então, se a gente pode chegar antes da doença em qualquer área, né, da saúde, a gente tem muito benefício, né? Benefício não só para a saúde, mas benefício de investimento, de gasto, né, de recursos. Claro. Então, as pessoas que podem receber as vacinas, e existem vários calendários para criança, adolescente, adulto, gestante, idoso, prematuro. Existem vacinas para todas as fases da vida, exatamente, né? Da gestante, a criança, o adolescente, o jovem,
o adulto, idoso. Em cada época da vida existe um tipo de vacina. E a mensagem é, não espere a doença chegar antes. Chegue você antes com a vacina para não deixar a doença chegar. Claro. Então, se há oportunidade de fazer as vacinas, atualize as vacinas o quanto antes. Porque muitas vezes os pacientes eles podem precisar daquela proteção vacinal, nem saberem que tem uma doença cardiovascular que vai aparecer a primeira vez talvez no infarto, mas se ele fez a vacina antes, ele já adquiriu alguma proteção e uma diminuição de risco. Então, nas consultas de prevenção, né, desde a infância com o pediatra, né, promoção do desenvolvimento e prevenção de doenças futuras. Hoje a gente fala a questão da alimentação, né? A prevenção da obesidade começa lá na infância, né? Então as vacinas também são prevenção. Então investir nessa prevenção e não perder essas oportunidades, não atrasar os calendários é fundamental. Por falar nisso... Sim, pois não. Deixou livres, então, tu vê, o Guilherme lá falando sobre a relação das vacinas com infarto, com o AVC, o Paulo falando da relação da vacina do Alzheimer e como prevenção de câncer também. Né? É mesmo? Claro, e aí tem o papilomavírus, que é o HPV, que está relacionado com câncer de colo de útero na mulher, com câncer de pênis, com câncer no homem, com câncer de canal anal, né? E nós temos a vacina da HPV. E é uma das vacinas que está com índices menores no Brasil e no Rio Grande do Sul. Né? Menos de 80% das meninas, menos de 50% dos meninos. Né? Então, os nossos adolescentes devem fazer a vacina da HPV, porque ela é uma vacina que previne o câncer. Claro. Então, em todas as áreas a gente vai encontrar vacinas que, como o Paulo e o Guilherme falaram, vão prevenir as doenças das mais variados tipos, das mais variadas situações. Doutor Gerson, vamos prestar um serviço aqui à população, o que a gente chama no jornalismo de serviço, né? Onde se vacinar aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Quem perdeu o cartão, não tem mais o cartão, não sabe onde botou, enfim, perdeu na enchente, pode se vacinar também sem a sua carteira, né, de vacinas. E no caso das pessoas que não podem ir até o local de vacinação, acamados, enfim, que precisam se vacinar. Como é que a rede pública resolve isso? Bom, como a gente comentou lá no início, né, o nosso programa vacinal brasileiro do SUS é amplo e modelo para todo o Brasil. Então, todos os postos de saúde da nossa rede pública têm as vacinas. Né? O fato de perder a carteira não é empecilho para se vacinar. Hoje, com qualquer documento de identificação, a gente consegue fazer a nossa vacina. Né? Vai lá, dá o CPF e entra no nosso SUS Brasil ali, e a gente entra aqui, já tem no nosso celular as vacinas que eu fiz na última semana e no último mês. Então é muito, 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 muito fácil. Né? E acabamos de ver aí, chegaram 404 mil vacinas agora, hoje, né, do Ministério da Saúde contra a gripe, e que está distribuída em todos os cantos do nosso estado. Então, os pais levem os seus filhos, né, os adultos vacinem espontaneamente. Né? Quem não pode ir até o posto, doutor, por problema de locomoção, enfim? Não saberia te dizer exatamente como resolver isso, especificamente com esse... Paulo, não sei se tu pode nos ajudar. Em algumas estratégias, a rede pública ela pode ir até a casa dos acamados ou asilos, né? Pessoas residentes de instituições de longa permanência para levar a vacina lá. Então, são situações pontuais, mas que podem acontecer. Sim. Mas isso que o Gerson coloca é muito importante, procurar as vacinas, não deixar para amanhã. Então, se o paciente, né, perdeu a carteira de vacinação, muitos têm as carteiras de 1970, às vezes eu atendo no consultório com a vacinação da varíola, né? As pessoas guardam ali com todo o cuidado, outras pessoas por N fatores perderam esse registro vacinal, não há problema. Vão num posto de saúde e repitam as vacinas, mesmo aquelas que já tenham feito, mas daí devidamente registradas e comprovadas, porque elas não há problema em repetir. Não há problema nenhum. Pelo contrário, se a pessoa já fez aquela vacina, ela vai reforçar a proteção. Mas para aquela pessoa e para o profissional de saúde, ele tem a certeza que ela tomou a vacina e tem o comprovante. E agora, que nem o Gerson colocou muito bem, o registro é digital, né? No Programa Nacional de Imunizações, então tem no nosso .gov, no Conect SUS, né?
aquele relatório de vacinas muito prático que qualquer clínica de vacinação consegue consultar aquele registro. O Ministério da Saúde vai conseguir atualizar as coberturas vacinais, fazer ações específicas. Então, é muito importante. Não atrase a procura pela vacina. Vá ao posto de saúde. Se não tem o registro, não é impeditivo, né? A gente vai refazer as vacinas, né? E eu queria comentar que as vacinas, elas estão, além de já terem feito sucesso contra as doenças infecciosas, a gente está invadindo outras áreas positivamente, né? Então, na área da oncologia prevenindo cânceres, na área da cardiologia prevenindo efeitos cardiovasculares. É muito bom, né? Isso é muito então, bom. hoje, quando a gente fala que existe, não, digamos, um tratamento 100%, mas uma prevenção de quase 100% para um câncer, isso não deixa de ser uma notícia fantástica. Claro. E hoje nós temos a vacina tanto da hepatite B, que é recebida ao nascimento, né, evitando a hepatite B crônica, uma inflamação crônica do fígado, levando à cirrose, mas principalmente ao câncer hepático, mas a vacina do HPV, né? Então, é uma vacina que nos primeiros países que começaram a utilizar ela, a Austrália, ela praticamente erradicou, né, as questões de verrugas genitais e também as lesões de colo uterino, pré-malignas e malignas, que até algumas décadas atrás era uma causa principal importante de óbito de mulheres jovens, de 30 a 35 anos, saudáveis. Então, hoje a gente entende com o comportamento da sociedade, com vários parceiros, várias relações, né? O preservativo ele é importantíssimo, mas ele protege parcialmente. A vacina, de novo, ela é um escudo invisível e deve ser feita a partir dos 9 anos de idade, onde é que o sistema imunológico consegue aprender melhor e montar uma proteção mais importante. Antes era obrigatório só para as meninas. Exato. Agora? E é para os meninos. Meninas e meninos. Porque esse vírus ele vai passando de menina para menino, né? Durante as relações, durante o compartilhamento de objetos pessoais íntimos também. E é importante trazer uma tranquilidade para os pais e para a sociedade que a vacinação contra o HPV não estimula a sexualização precoce das crianças de forma alguma. Já foram feitos vários estudos, isso é uma fake news, né? Então, assim, além da educação de saúde, além da educação sexual que os pais podem fazer com seus filhos, né, na adolescência, adultos jovens, né, sempre lembrar, passar esse conhecimento de pai para filho, procurar um profissional de saúde para orientar, mas também indicar a vacina, né? A vacina ela previne câncer, né? E muitas vezes cânceres que vão precisar de cirurgias, que vão fazer retiradas de úteros, vão alterar a vida, o potencial reprodutivo daquela mulher. No homem e na mulher provocam cânceres de orofaringe, que há pouco tempo atrás era pelo cigarro e pela bebida e pela má higiene oral. Hoje a gente já tem dados que um dos principais causadores desse tipo de câncer são os vírus HPV. Né? Então, é importante lembrar isso. Doutor Guilherme, no caso da vacina contra a Covid, eu me lembro que na época muitas pessoas falavam isso. Ah, mas tem casos de AVC associados à vacina da Covid. Isso aí não tem nenhum fundamento científico. Existem algumas complicações relacionadas com todas as vacinas e com todo o processo de vacinação. Talvez o AVC nem tanto, mas o que mais se falava naquele momento era o risco de miocardite. Pelo menos na cardiologia, o que mais se falava era... O que é exatamente a miocardite? É um processo inflamatório do músculo do coração. Sim. Pode ter evoluções ruins, evoluir para insuficiência cardíaca, inclusive morte, Sim. na minoria dos pacientes. Mas isso pode acontecer com a vacina da Covid. Qual que é a questão? A infecção pelo Covid tem um risco muito maior de causar esse tipo de complicação da própria miocardite ou mesmo eventos tromboembólicos como infarto, AVC, trombose, embolia arterial. O risco da infecção é muito maior do que o risco da vacinação. E qual que é a questão? O Covid foi um vírus que circulou por toda a população. É muito improvável que nós tenhamos alguma pessoa que não teve contato com o vírus da Covid. Pois é. Então a vacinação, nesse caso, ela é uma certeza de prevenção e não um incremento de risco. Então, vacinar é o que a gente precisa recomendar. A pessoa já se expôs ao risco, né? É impossível a gente não se expor ao risco das principais doenças respiratórias, como a Covid, como a influenza, como o rinovírus, como até o próprio vírus da pneumonia, as doenças respiratórias, a bactéria da pneumonia. As doenças respiratórias, elas são muito prevalentes na nossa sociedade. E a gente tem que levar isso em consideração. Quem está pensando em viajar, está fazendo planos aí para tirar férias, viajar, férias agora de metade do ano, de inverno, tem de se vacinar, né, doutor?
Tem que se vacinar, evidentemente. Tem algumas vacinas que são obrigatórias. Tem algumas específicas, né? Para algumas regiões, para alguns lugares. A febre amarela é uma delas, né? Febre amarela, por exemplo. Eu viajei agora com a minha esposa ficamos um mês no Japão, né, Paulo? Até conversamos de lá. A minha esposa tem no passaporte dela aquela carteirinha amarela ainda, antiga, né? Ela tem no passaporte. Não precisa, porque tem o Conect SUS, a gente entra aqui, tem a nossa vacina, que é a dose única agora para... Eu fui algumas vezes para aquela região amazônica, Pantanal. Exatamente, e também tinha a carteirinha amarela, me lembrei dela agora. Exatamente, também. Bom, outra coisa que eu me lembrei também, agora falamos de cardiologia, falamos de oncologia, mas eu como cirurgião, né, todo o meu plantão no pronto-socorro, como cirurgião do trauma, eu prescrevo vacina todos os dias aos borbotões, que é a vacina antitetânica nos ferimentos corto-contusos. Claro. Né? E a vacina antirrábica, que chega muita mordedura de cão, de gato, acidente com morcego, animais, roedores silvestres, enfim. Né? Então, o espectro vacinal é tão grande, tão amplo, né, que a gente às vezes se perde, né, de tanta... O Plano Nacional benefício que existe, o Plano Nacional de Vacinação, de Imunização, fala em 21 vacinas obrigatórias, né? Mas existe um número muito maior, né? 30 e tantas. Assim, aí tem poliomielite, sarampo, rubéola, tétano, hepatite B, coqueluche, bronquiolite, BCG, enfim. Tem pneumonia, meningite. Vamos lá, é uma lista muito grande. Tuberculose, BCG, né? Que é uma vacina que a gente tem índices muito bons aqui, mas falar assim, eu acho que a gente sempre tem que, né, reforçar a volta de doenças que estavam praticamente erradicadas, como sarampo, coqueluche, a própria tuberculose, pólio, né, que a gente tem índices vacinais ruins aqui A própria tuberculose tem, né, uma certa reincidência. A tuberculose e a BCG, o Gerson lembra bem, é uma vacina muito interessante que ela, pelo fenômeno de funcionamento, ela é inclusive utilizada para o tratamento de câncer vesical, né? Então, é uma vacina que ainda hoje a gente pesquisa os benefícios dela, né? E para a viagem, eu costumo dizer para os pacientes, complementando ali que o Gerson colocou muito bem, que se o paciente estiver atualizado para as vacinas no Brasil, 95% das vacinas que ele vai precisar para qualquer destino, ele já vai ter feito. Alguns destinos específicos, eles pedem, por exemplo, um comprovante de vacinação da febre amarela. Então, é sempre um lembrete. Se o paciente já fez a febre amarela, que está no calendário de rotina do Brasil, que ele já emita, né, o certificado de vacinação, né, e profilaxia. E ela precisa ter essa emissão 10 dias antes da viagem. Exatamente, né? Mas isso hoje é uma facilidade para emitir esse certificado. Para comprovar que o paciente está vacinado, primeiro, para ele não pegar febre amarela no destino e também evitar que ele possa levar a febre amarela estando doente no período de incubação. Claro. E reforços vacinais são importantes. O tétano, o Gerson lembrou muito bem, né? O reforço de 10 em 10 anos que a gente tem que fazer, porque a proteção da vacina vai diminuindo e aí a gente tem que reforçar para caso tenha um ferimento a gente não pegar, entre outras complicações, um tétano. Né? Às vezes um pequeno ferimento, um prego enferrujado. Um ferimento, uma mordedura de cachorro, de gato, enfim, de animal, de grandes animais, e aí vem os trabalhadores rurais, os biólogos também. Né? Os morcegos, que até não só a mordedura do morcego, mas até o adentramento do morcego num ambiente é indicação para vacina antirrábica. Isso. Né? Porque o morcego é o principal transmissor, o principal vetor da raiva, né? Só o adentramento, ou seja... Mesmo que ele não ataque ninguém. O morcego que entra no ambiente, que tenta pegá-lo e ele começa a voar, ele pode... as fezes do morcego... Arranhão, né? Só nesse caso já é recomendado a vacinação. Tem recomendação de vacinação. O caso do rato também, né? O rato não. Não? O rato não entra. Não entra? Não entra. E a leptospirose? A leptospirose é uma doença importante, transmitida pela urina do rato, mas a gente não tem vacinas ainda. Estão em pesquisas, né? Sim. E não tem. Mas uma doença transmitida por água contaminada é a hepatite A. Sim. E é uma doença super importante. Em alguns grupos pode causar hepatite aguda fulminante, levar água até transplante contaminado, alimentos contaminados. Então isso lembra também a situação de viagem. A gente muitas vezes vai para destinos, né? E aí quer consumir, experimentar, conhecer a culinária local, ou às vezes num quiosque ou num local que não tem as condições adequadas de higiene. Então isso é um local que pode transmitir hepatite A,
pode transmitir salmonela. Então, existe uma vacina contra a febre tifoide, né, que é uma infecção bacteriana. Aqui não é de rotina no Brasil, mas quando a gente vai para determinados destinos, é indicado fazer. A vacina da cólera, felizmente, não é indicada de rotina, porque nós não temos a cólera como uma epidemia, ou enfim, uma situação importante, mas vários países na África, na Ásia, têm casos de cólera, né? Na Ásia existe a encefalite japonesa, né, que é um vírus, então essa vacina é de rotina, por exemplo, na China, no Japão, na Coreia do Sul, né, é um vírus causador disso. Tem a doença causada pelo carrapato, então é uma doença mais frequente no leste europeu, então eles utilizam essa vacina. E hoje, o Gerson comentou a questão das viagens frequentes, é muito comum os deslocamentos. Então a gente tem que se preparar, estar bem vacinado, porque a gente nunca sabe quando vai ter que fazer uma viagem de última hora, né? Então às vezes esquece de fazer a vacina e aí acaba viajando. E é sempre uma situação desafiadora, porque a gente vai 10, 12 horas num avião fechado com 200, 300 pessoas. Até dentro do avião não é tão problemático a transmissão respiratória, porque a circulação de ar e o filtro né? é muito eficaz para a prevenção. Né? Claro que se a gente está sentado ao lado de uma pessoa pela proximidade, o risco de contaminação ainda existe. Né? Mas assim, ir para um local onde a gente não domina a língua, não conhece o sistema de saúde, está longe de uma rede de apoio, e ainda vai se infectar por uma doença que a gente não conhece, é uma situação muito desafiadora. E muitas vezes há o período de incubação. A pessoa vai para um destino, se contamina lá e vai apresentar os sintomas somente 10 a 14 dias depois. Claro. Que é o caso da dengue, da malária, que a gente já tem uma vacina para malária, mas é muito específica, uma vacina utilizada na África, mas que tem um impacto gigantesco, né? Que é utilizada na população pediátrica. Então, em breve, talvez teremos notícias de uma vacina contra a malária para outras faixas etárias e outros tipos de malária. Que é um grande problema na região norte do Brasil ainda, né? Ainda dentro desse contexto de viagem, tem uma coisa interessante. Todas as situações de estresse podem ser gatilhos para a diminuição da imunidade e, por consequência, desenvolver uma doença oportunista. Tem dados observacionais que mostram que depois de uma viagem de férias, a imunidade é baixa ao ponto de poder desencadear um quadro agudo de herpes zoster. Então, até nisso a gente tem que pensar. Quer dizer, mesmo que a viagem seja boa, de férias, foi incrível. Mas ela é estressante. Pós-quadro infeccioso, pós um trauma familiar importante, baixa a imunidade, a pessoa acaba desenvolvendo isso. Qualquer viagem é estressante. Mas aquela viagem de férias que foi extremamente agradável, mas desgastante, também pode ser suficiente para diminuir a imunidade. Muito bem, agora são 22 horas e 13 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo, em seguida voltamos ainda falando sobre a importância da vacinação. Fique com a gente, já voltamos.
E voltamos com o último bloco do programa Ponto de Conexão. Estamos ao vivo, agora são 22 horas e 17 minutos, falando aqui sobre a importância da vacinação. Uma das maneiras de garantir que a sua imunização esteja em dia é verificando se o seu cartão de vacinação está atualizado. Mas como já falamos aqui no bloco anterior também, se perdeu o cartão, se não sabe onde está o cartão, não tem problema. Vá ao posto e, se for o caso, faça de novo a vacina, não tem nenhum problema. Pelo contrário, vai ficar ainda mais bem protegido. Nós, agora, neste bloco final, a gente que ainda tem alguns pontos aqui importantes para levantar. Nós falamos aí que são 21 vacinas do Programa Nacional de Vacinação, de Imunização. São 21 vacinas disponíveis aí. Várias faixas de idade, gestante, criança, adolescente, jovem, adulto. Então, assim, procurar se informar, saber, né, doutor Gerson, buscar as informações, e providenciar as vacinas que são, pelo menos as que são fundamentais, que são mais importantes. Está chegando o inverno aí, daqui a pouco vamos ter frio, vamos ter muita umidade. Doenças respiratórias são uma constante aqui no sul do país. A gente passa todo ano falando sobre isso e daqui a pouco vamos começar a falar de novo. Comentamos aí durante a nossa conversa que hoje, né, o Estado entrou em estado de alerta por conta das infecções respiratórias, né, e a vacinação contra a influenza é essencial. E o nosso número aqui do Estado está muito baixo, que é de 34% só de vacinação. Então, hoje também o Ministério da Saúde enviou mais de 400 mil doses que estão sendo distribuídas por todo o Estado e a meta precisa chegar a números bem maiores do que 34%. Qual é a meta? A meta é sempre 80%, 95%. Né? Seria o ideal, né? A partir daí. Também, né, existem algumas metas vacinais que não estão adequadas aqui no nosso estado. Falamos da HPV, que é menor que 80% em meninas e menor que 50% em meninos. Né? A DPT, que é a difteria, coqueluche e tétano, também tem índices baixos, precisam ser melhorados. Historicamente, a tuberculose no estado tem índices sempre muito altos, também o sarampo no nosso estado tem, mas é preocupante em todo o Brasil. Enfim, a recomendação sempre é: procure na rede pública o seu posto de saúde de referência, converse com os profissionais de saúde nesses postos e vejam como está o seu calendário vacinal e vacine-se. Na rede privada, procure o seu médico, converse com o seu cardiologista, converse com o seu infectologista. Enfim, a rede privada também, nós temos aqui no município, no estado, diversas clínicas privadas de vacinação que podem ser acessadas com facilidade. E essa é a bandeira que a Associação Médica do Rio Grande do Sul levanta sempre, né, que é que a vacina salva vidas e precisam ser feitas, né, sem medo, com confiança, né, e acreditando que isso vai ser um benefício para todos nós, para toda a população. Talvez seja importante também, doutor, mencionar que, seja na rede privada ou no sistema de saúde público, as vacinas têm a mesma eficácia. Né? Claro, isso... mas eu fiz lá numa clínica caríssima e tal, então a minha vacina é melhor. Não existe isso. Não existe isso. Né? O Paulo comentou aqui sobre, né, um dos nossos orgulhos do Brasil, que é o Instituto Butantan, e a Fiocruz também, que faz outras vacinas e são também modelo para todo o mundo. Né? Então, a confiança essa é a palavra para a vacinação. Né? Então, tanto SUS quanto privado, é tudo igual e deve ser feito. A eficácia é a mesma. Doutor Guilherme, nós falamos aqui várias vacinas para outras doenças que acabam trazendo benefícios também para o sistema cardiovascular. Existe algum tipo de vacina específica para problemas cardiológicos ou não? Se a gente pensar que essas doenças podem causar problemas cardiológicos, a gente pode dizer que elas são específicas para esse tipo de prevenção. Que elas servem para isso. No ano passado foi um ano de muito movimento dentro da cardiologia, porque as principais sociedades médicas, a Sociedade de Cardiologia Europeia, a Sociedade Americana de Cardiologia, se posicionaram nesse aspecto e colocaram a vacinação como quarto pilar de prevenção cardiovascular,
junto com controle de pressão, controle de colesterol e controle de açúcar. Então, falar sobre vacinação é falar sobre prevenção cardiovascular. Existem outros medicamentos injetáveis no tratamento nos tratamentos cardiológicos que se confundem eventualmente com as vacinas, medicamentos para o colesterol. Que fazem uma proteção prévia. Que fazem uma proteção prévia, mas a vacina deve ser levada em consideração com isso. A gente estava falando sobre as vacinas da rede pública, que têm o mesmo eficácia da rede privada, mas a gente ainda tem algumas vacinas que a gente não tem disponível dentro da rede pública, como a vacina do herpes zoster. A vacina do vírus sistema respiratório a gente tem para gestantes, mas não tem para os idosos. A questão é que o investimento nessas vacinas, que são vacinas que precisam ser pagas, se a gente for colocar na ponta do lápis, o investimento é tão alto quanto o investimento em remédio para o colesterol, quanto o investimento para a AS. Claro. A vacina do herpes zoster, por exemplo, é uma vacina que tem 11 anos de eficácia comprovada ainda. A vacina do vírus sistema respiratório, a gente está em 3 temporadas nesse momento, é isso, né? Então, são vacinas que a gente precisa estimular que a população 50 a mais faça dentro do possível. Mas, claramente, a vacina da gripe, que a gente tem de maneira gratuita, e a vacina da pneumonia, são vacinas que diminuem desfecho cardiovascular, diminuem infarto, diminuem AVC, diminuem internação por insuficiência cardíaca. E devem ser prescritas pelo médico cardiologista, e não só recomendadas. Não é vai no infecto, vai no geriatra, vai no pneumo. Não, todo médico tem que ser responsável pela prescrição desse tipo de vacinação. E aproveito para deixar um convite. Claro, fique à vontade. Dia 4 de julho, a Atrium Core, que é a clínica onde eu trabalho, vai promover um evento gratuito para toda a população, no novo hotel na Avenida Soledade, ali numa travessa da Carlos Gomes, onde na manhã desse sábado, do dia 4 de julho, vão se abordar esses 4 pilares de prevenção cardiovascular. O cuidado com a pressão, o cuidado com o colesterol, o cuidado com o açúcar e a vacinação como um pilar de prevenção. Todos estão convidados. Importante sempre pensar nisso, né? Em prevenção, né? Porque já temos aí demandas muito grandes que não estão conseguindo ser atendidas pelo serviço público, porque a demanda é muito grande, cada vez maior. Então vamos tentar reduzir um pouco essa pressão sobre a saúde pública, né? Com prevenção, né, Dr. Paulo? É muito importante. Quando a gente chega antes da doença, isso a história já mostra, os estudos já comprovam isso, a prevenção é custo-efetiva, salva vidas e economiza recursos importantíssimos para a gente investir em outras doenças, em outros tipos de prevenção. Então é a gente maximizar, multiplicar os nossos recursos. E as vacinas, o Gerson comentou aqui, e eu sempre me lembro, e para aquelas pessoas que têm a oportunidade de fazer uma viagem de avião, a Anvisa tem um texto que fala sobre a prevenção e importância do sarampo, e ela termina com uma frase de 3 palavras: vacinas salvam vidas. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam isso, que elas procurem os profissionais de saúde, tragam as suas dúvidas, esclareçam isso para qualquer assunto da área da saúde, mas sobre vacinas, para entender o benefício, as reações que podem ocorrer, que são benignas, autolimitadas, se resolvem espontaneamente. Então, prevenindo doenças assim que assolaram toda a história da humanidade e continuam nos assolando. Hoje em dia, perder uma única vida por conta de uma vacina que não chegou naquele indivíduo, eu acho que toda a sociedade falhou. Então, a gente não pode descansar enquanto as vacinas cheguem a todas as pessoas para que possam usufruir dos benefícios delas. E também lembrar aos profissionais de saúde, né? E vacinas não é só coisa de pediatra, não é só coisa de infectologista. Eu fico muito contente que o cirurgião indica as vacinas, o cardiologista indica as vacinas. Então, vacinas, ele é de todos os profissionais da saúde, é um presente para a nossa sociedade, né? Graças à tecnologia, aos estudos, à ciência, né? E eu sempre lembro, a gente tem que continuar investindo na ciência. Hoje nós temos esse recurso, estamos debatendo aqui sobre prevenção, sobre ferramentas e muito pouco sobre as doenças, o impacto. Falamos muito pouco de tratamento. Por quê? Nós já temos as doenças quase que muitas erradicadas. A varíola já foi erradicada. A poliomielite é a próxima candidata a ser erradicada. O HPV é uma doença que está sendo erradicada das formas de câncer, né? Na sua imensa totalidade. Então, mas não pode abaixar a guarda porque elas podem voltar, né? No caso do sarampo, por exemplo. Exatamente, porque aqui no Brasil a gente tinha o certificado de eliminação, né?
aliás, desculpe, de erradicação do sarampo, Sim. perdemos, voltamos a ganhar o certificado de eliminação do sarampo, perdemos de novo. Por quê? As baixas coberturas fazem com que o vírus retorne, principalmente através dos viajantes, né, refugiados das nossas fronteiras em países onde não tem a vacina, né, e trazem a vacina para cá, assim como nós podemos levar a doença para outros países também. Claro. Isso não está relacionado com nacionalidade, enfim, isso é da pessoa. Nós falamos que quem vai viajar tem de se vacinar. E quem chega ao Brasil, o estrangeiro que chega aqui, É muito tem importante. de se vacinar também. É Pode se muito vacinar até no aeroporto. É muito importante. Tem postos de vacinação nos aeroportos, tem postos de vacinação referências para viajantes, né? E eu sempre lembro, Irineu, a medicina tropical, ela surgiu nos países nórdicos por conta das grandes navegações que eles iam para as Américas, para a África, para a Ásia e encontravam doenças que não faziam parte do hall deles, então eles precisavam desenvolver o conhecimento e as formas de prevenção. É curioso então a medicina isso, né? tropical nasceu lá e acabou vindo para cá porque aqui nós lidamos com ela diariamente. Então é muito importante qualquer pessoa que vá se deslocar, mesmo para dentro do Brasil, que nós temos cenários muito diferentes, Claro. né? Amazônia, Florestas. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo. Dentro do próprio Rio Grande do Sul a gente tem cenários diferentes, né? Muitas vezes com coberturas vacinais diferentes, populações mais ou menos suscetíveis, então essa avaliação é fundamental. Não só de vacinas, mas outros cuidados também. Prevenção de picadas de mosquitos, de insetos, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, acidentes com animais silvestres também. Então, é uma série de cuidados, questões do sono nos viajantes também, né? Da questão do jet lag, prevenção de doenças, enfim. Então, é todo um cuidado que a gente chama hoje em dia de medicina do viajante, né? Então, não só os riscos que ele vai enfrentar lá, mas os riscos do deslocamento e de não estar perto da rede de apoio do sistema de saúde dele. E também eu gostaria de deixar um convite para todos, né? E entendendo, né, que a Anhiggs é uma grande apoiadora não só de todas as especialidades médicas, mas da ciência, né? Então a gente vai promover a 5ª Jornada Gaúcha de Imunizações, né? Nossa querida Anhiggs, agora em julho, que é um evento científico aberto a todos os profissionais de saúde, né? Então médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros que queiram conhecer sobre as vacinas. Vai ser um dia inteiro falando sobre várias vacinas com profissionais do Brasil inteiro. Então, isso é importante falar do entendimento, né? E nessa época de ideologização política, né? Então, a gente tem um denominador comum que é a ciência, que é a saúde, que é a vida das pessoas. Então, isso é muito importante. A Anhiggs, ela tem esse norte, né, essa referência para todas as especialidades médicas aqui. Muito bem, agora são 22 horas e 30 minutos, o ponto de conexão de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito aqui aos médicos Gerson, Paulo e Guilherme, Dr. Gerson Junqueira, Paulo Ernesto Geber Filho e Guilherme Velho, que estiveram aqui conosco, nos ajudando a prestar esse serviço aí de esclarecimento sobre a importância da vacinação. Eu lembro também que agradeço também aos nossos telespectadores, lembrando que estamos também na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também lembro que é possível acompanhar o ponto de conexão ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. E o programa de hoje você pode rever amanhã, às 2 horas da tarde. Uma ótima noite para todos. Até amanhã, ao vivo, às 9 horas da noite, aqui na Rede RS. Até lá, então.